Olá a todos mais uma vez. Vamos às 5 questões Senai CG 2118, primeiro semestre 2016, ensino fundamental. A maioria dessas questões é TVM a pedidos e são elas as questões de número 23, 25, 26, 27 e 37. Questão 23. A figura fora de escala a seguir representa a composição artística feita por um aluno utilizando apenas triângulos retângulos adjacentes. Por que adjacente? Porque está ligado por o mesmo ponto aqui, ó, 3 triângulos retângulos. As medidas estão em centímetros. No entanto, falta desenhar um segmento conforme mostrado na figura, esse segmento aqui. Para completá-la, se o triângulo a ser formado também será retângulo, qual é a medida em centímetro do segmento que falta? É uma questão tranquila, no sentido de quem estudou as propriedades do triângulo retângulo, vai utilizar o teorema de Pitágoras. E um pouco trabalhoso, porque você vai ter que aplicar o teorema por 3 vezes. Por que 3 vezes? Neste primeiro triângulo aqui, você tem que achar o valor da hipotenusa. Eu vou chamar de x. Depois, você tem que achar aqui o valor dessa outra hipotenusa, que eu vou chamar de y. Para depois aplicar o teorema pela terceira vez, achar o valor desse segmento aqui, que eu vou chamar de n. Vamos aplicar aqui o primeiro teorema de Pitágoras, que vai dizer assim, que o quadrado da hipotenusa, que é o maior lado, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos outros lados, ou seja, a soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Vamos resolver aqui embaixo, ó, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 3 vezes 3, mais 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Vamos desenvolvendo aqui, ó, x ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, mais 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, vai dar 9, 3 vezes 3, 9, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. X ao quadrado é igual a 9 mais 9 vezes raiz de 9 é 3. X ao quadrado é igual a 9 mais 27. X ao quadrado é igual a 36. Portanto, x é igual a raiz de 36. Raiz de 36 é igual a 6. Então, nós vamos substituir aqui o x por 6. Vocês viram que foi um pouco trabalhoso, porque nós temos aqui um lado desse triângulo como raiz de 3. Então eu sugiro aí que para quem está se preparando para o Senai, principalmente ensino fundamental, a fazer um estudo aí aprofundado relacionado às propriedades dos radicais, ou seja, radiciação, raiz quadrada, né? E também as potenciações, porque você vai utilizar muito essa ferramenta aqui, principalmente no teorema de Pitágoras. Vamos aplicar pela segunda vez agora para achar o valor de y. A hipotenusa é y, então fica y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vamos desenvolver aqui embaixo também. Y ao quadrado é igual a 2 vezes 2 mais 6 vezes 6. Y ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4, 6 vezes 6, 36. Y ao quadrado é igual a 40. Y é igual a raiz de 40. Eu tenho que desenvolver a raiz de 40 agora? Não, porque eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras pela terceira vez. Então eu vou substituir aqui y por raiz de 40. Tranquilo? Nós temos agora o terceiro triângulo para achar o valor de n, que é a nossa resposta. Então está aqui, a hipotenusa vale 7, então 7 ao quadrado é igual a raiz de 40 ao quadrado mais n ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Raiz de 40 ao quadrado é igual a 40 mais n ao quadrado. Por que 40? Tá vendo? A pessoa tem que fazer um estudo aí das propriedades dos radicais para poder facilitar o cálculo. Eu vou fazer um exemplo básico aqui embaixo para ver por que foi raiz de 40
ao quadrado é igual a 40. Vamos fazer uma raiz bem fácil aí, ó, raiz de 2. Vamos fazer um exemplo com uma raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Raiz de 4 quanto que é? 2. Então, um radical ao quadrado alterou o número de dentro? Não. Então, por que isso aí? Porque o índice aqui, que não tem um número valendo aqui, ele vale 2. Então, pelas propriedades dos radicais, ó, esse ao quadrado aqui anulou a raiz, ficando só o número de dentro. Ou seja, se você tiver, então, raiz de 50 ao quadrado, quanto que é raiz de 50 ao quadrado, olhando as propriedades? Vai ser igual a 50. Em vez de você fazer aí 50 vezes 50 para tirar a raiz de 50 ao quadrado é igual a 50. Raiz de 70 ao quadrado, 70 e assim por diante, para facilitar o cálculo. É por isso que é importante estudar as propriedades dos radicais neste caso aqui. Continuando na questão aqui, essa equação, então vai ficar 49, tá para mais, vem para menos, ó, menos 40 é igual a n ao quadrado. 49 menos 40 é igual a 9. 9 é igual a n ao quadrado. Raiz de 9 é igual a n. Portanto, n vale, raiz de 9 é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Alternativa correta, alternativa B. Questão 25. A figura fora de escala a seguir representa uma rampa utilizada para carregar caixotes do solo até o caminhão em uma empresa transportadora. Então, essa aqui é a rampa antiga. O ângulo aqui é 58 graus, 90 graus, e não foi dado esse ângulo aqui. O funcionário sugeriu que o ângulo entre a rampa e o solo fosse diminuído em 10 graus. Então a gente tem que calcular esse valor desse ângulo para diminuir 10 graus, para que o esforço fosse reduzido. Qual será a medida do ângulo entre o solo e a rampa após a modificação? Outra dica que eu dou para vocês aí é leia a questão com calma, saiba interpretar essa questão e o principal, veja qual é a pergunta da questão. A gente vai observar aqui, ó, que a gente tem que calcular primeiro este ângulo interno aqui desse triângulo, que eu vou chamar de x grau. Eu não sei o valor desse ângulo aí. Então eu tenho que saber aqui que este ângulo reto, quando você tem aqui um ângulo reto, ó, ele vale 90 graus. Agora, outra coisa que você tem que saber nessa questão é que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 360 graus. Para quem não consegue decorar isso daí, você pode fazer o seguinte, você pode fazer aí um quadrado, ou um retângulo que seja, um quadrilátero, e você observar que cada lado desse quadrado aqui, ele forma aqui um ângulo de 90 graus. 90 mais 90, 180. 180 de um lado, 180 do outro. Então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Se você dividir este quadrilátero ao meio pela diagonal, dividindo aqui ao meio pela diagonal, nós vamos ter aqui dois triângulos retângulos. Então dividindo 360 por 2 vai ser 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus. Tranquilidade aqui. Então o que você faz agora? Você pega lá os 58 graus mais 90 graus mais os x graus que você não sabe, vai ter que ser igual a 180 graus. Somando aqui vai dar 0 com 8, 8, 9 com 5, 4, 148 graus, mais x graus é igual a 180 graus. X graus é igual a 180 graus menos 148 graus. Portanto, x graus é igual, vou fazer o cálculo aqui em cima, 180 menos 148. 8 para 10 faltam 2, aqui fica valendo 7, 4 para 7 faltam 3, 1 para 1 faltam 0. X graus é igual a 32 graus. Tem gente aí que já respondeu a alternativa B, que é incorreta. Por quê? A pergunta é que o funcionário ele sugeriu que diminuísse 10 graus do ângulo da rampa antiga. Achamos o valor
do ângulo da rampa antiga, agora você tem a resposta aí que você diminuir 10 graus. Então a resposta é igual a 32 menos 10 graus, que é igual a, exatamente, ó, 22 graus. Alternativa correta, alternativa A. A interpretação da questão, ela já proporciona uns 80% aí da resolução correta da questão. Questão 26. O cubo octaedro é um dos poliedros de Arquimedes e é composto por triângulos regulares e quadrados, todos de mesma aresta. A planificação desse sólido está apresentada a seguir. Está aqui. Sabendo que certo cubo octaedro tem aresta medido 100 centímetros, qual é o valor da área de toda essa superfície aqui? Então, quando fala da aresta, que são triângulos regulares e quadrado, a gente já sabe, quadrado tem todos os lados iguais. E como é triângulo regular, também tem todos os lados iguais. Ou seja, todos esses lados aqui, ó, eles valem 6 centímetros. Então, em primeiro lugar aqui, você tem que saber quantos triângulos temos e quantos quadrados temos. Então, quantos triângulos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 8 triângulos de mesmo lado, ou seja, que triângulo que é esse daqui, pessoal? Triângulo de todos os lados iguais é triângulo equilátero. Trabalhar com a área de triângulo equilátero não é comum. O comum é você transformar o triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos. Por quê? Assim fica mais fácil de você calcular a área. Porque a área de um triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Uma coisa tranquila de se decorar. Então, se eu dividir cada triângulo aqui ao meio, vamos contar novamente. Então, vai ser 8. Se eu contar aqui como cada triângulo ao meio, então vai ser 2 cada triângulo, não é isso? 2, então são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Temos 16 triângulos retângulos. E quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 6 quadrados. Então, calculando a área de 16 triângulos retângulos e 6 quadrados, e somando essas áreas aí, você chega no seu resultado. Para achar o valor da área do triângulo, então a área de um triângulo só é igual a base, vezes a altura, que eu vou chamar de A, dividido por 2, que é igual. Nós temos o valor da altura, vamos ver aqui, vamos fazer novamente o triângulo equilátero, que é a questão que deu que vale 6, 6 e 6. Mas se eu dividir aqui ao meio, ó, se eu dividir ao meio, então aqui vai ficar 3 de um lado, 3 do outro. Nós temos aqui para achar, relacionado à área, o valor dessa altura aqui, ó. Então nós temos que achar o valor dessa altura. Então nós temos, já que os dois lados são iguais, eu vou observar um lado só. Então nós temos aqui o que agora? Um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, a gente achou aqui, ó, nessa questão 23, que é o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa. Então são 6 ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado, mais A ao quadrado, que é a altura. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, é igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais A ao quadrado, fica 36 menos 9, tá para mais e para menos, é igual a A ao quadrado. 36 menos 9, 27, é igual a A ao quadrado. Raiz de 27 é igual a A. Raiz de 27 pela propriedade eu posso escrever como 9 vezes 3. Raiz de 9 tem raiz exata? Tem, vale 3. Então o que ficou aqui? Ó? 3 saindo da raiz, o que ficou dentro da raiz? Somente 3. Ó. Então 3 raiz de 3 é igual ao valor da altura. Agora eu posso trabalhar aqui, ó, nessa área desse triângulo. A área do triângulo é a base. Base vale 3. 3 vezes a altura, que é 3 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2, que é igual a 9 raiz de 3 sobre 2. Terminou essa área do triângulo? Não. Nós temos 16 áreas do triângulo. Então são 16 áreas vezes 9
raiz de 3 sobre 2. 16 simplificando com 2 vai ser 16 dividido por 2, 8. Então é igual a 8 vezes 9, raiz de 3, que é igual a 8 vezes 9, exatamente, ó, 72, raiz de 3 centímetros quadrado. Achamos o valor da área do triângulo. 72 raiz de 3 centímetros quadrado. Nas alternativas aqui, ó, já dá para observar que nós só temos 72 raiz de 3 centímetros quadrados na alternativa E. Alternativa E como alternativa correta. Mas vamos fazer uma verificação achando agora a área do quadrado. Então é 6 a área do quadrado. Então a área do quadrado, lado 6 e 6, a área é igual a lado vezes lado. Então 6 vezes 6, que é igual a 36 centímetros quadrados. Como nós temos 6 quadrados, então é 6 vezes 36, que é igual a 36 sobe 3, 6 vezes 3, 18, com 3, 21. 216 centímetros quadrados. Terminou? Não. A pergunta é a área total, que é igual a 216 centímetros quadrados mais 72 raiz de 3 centímetros quadrados, que eu já tinha falado com a alternativa correta, alternativa E. Uma questão assim bem trabalhosa, mas se você estudar a área das figuras planas, você responde também tranquilamente. Questão 27. A caixa d'água de uma residência tem a forma de um bloco retangular reto com 1,5 metros de comprimento, 10 decímetros de largura e 0,8 metros de altura. Sabe-se que nessa residência o consumo diário de água é de 300 litros. Considerando que a caixa está em sua capacidade máxima e não será reabastecida, em quantos dias a água será totalmente consumida? É uma questão que é um pouco complexa no sentido assim, que você tem que saber quantos litros de água tem a caixa de água, essa caixa d'água no caso. Então para fazer isso, temos que primeiro achar o volume dessa caixa. Então vamos fazer aqui um esboço rápido dessa caixa. Então nós temos aqui, fazendo um esboço rápido, então, nós temos uma caixa. Os dados da questão, temos aqui 1,5 metros de comprimento, então nós temos aqui 1,5. Nós temos a altura 0,8. E essa lateral aqui, ó, a largura, 10 decímetros. Primeira problemática da questão, transformar decímetro em metro. Você transforma decímetro em metro, então você vai dividir por, exatamente, ó, 10 decímetros dividido por 10, você chega em metros, é igual a 1 metro. Então nós temos aqui 1 metro. O volume é dado pela multiplicação de todos os lados. Então vai ser 1 vezes 0,8 vezes, vamos colocar um x aqui para representar o vezes, 1,5. Volume é igual, vamos fazer aqui de baixo, 1,5 vezes 0,8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. São duas casas depois da vírgula, então vai ficar 1,2 metros cúbicos. Terminou? Não. Agora você vai transformar 1,2 metros cúbicos em litros. Para isso, você tem que saber de cor que, olha só, anote aí no seu caderno, que 1 metro cúbico de água, ou seja, o volume de qualquer líquido, né, 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros. Sabendo disso daqui, você faz qualquer conversão aí relacionado a metros cúbicos. Ou seja, se 1 metro cúbico vale 1000 litros, então quanto é que vale 0,5 metros cúbicos, que é a metade? Exatamente, é 0,5 vezes 1000, que é igual a 500. Então 0,5 metros cúbicos é igual a 500 litros. Fiz uma multiplicação direta, então aqui eu vou fazer a mesma situação. Ó.
O volume de água vai ser igual a 1,2 vezes 1000 litros. Para fazer essa conversão, é só multiplicar por 1000. Volume é igual a multiplicação. Quando tem 3 zeros, a casa desloca para a direita 3 vezes. Então vamos lá, 1, 2, 0, 0, 0. Então a casa vai deslocar para a direita 3 vezes. Então estava aqui, ó. 1, 2, 3. Então são 1.200 litros de água. A capacidade da caixa. Terminou? Não. Agora você pega esses 1.200 litros. Por isso que é bom saber interpretar a questão. 1.200 litros vai dividir por 300, porque 300 litros é o consumo diário dessa família. Dividindo por 300 vai dar 4. Ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. 1.200 menos 1.200, 0. Então são 4 dias que vai durar essa água. Alternativa correta, alternativa A. Questão 37. Uma fábrica produz bandeiras do Brasil. As bandeiras são formadas por um retângulo verde que tem comprimento de 1,9 metros por 1,20 de largura. Veja a figura a seguir. Aqui é a figura. Sabendo-se que a medida da diagonal maior do losango é 1,60 metros e a diagonal menor é de 0,9 metros, e o raio do círculo central é de 0,35 metros, quantos metros quadrados de tecido verde, no mínimo, são necessários para confeccionar 200 bandeiras? É uma questão também complexa, porque você tem que interpretar bem essa questão e saber quais são as cores da bandeira do Brasil, que é verde, amarelo, azul e branco. Nós temos aqui este retângulo aqui, ó, o verde, é simplesmente essa área aqui que está contornando o meu losango aqui, ó. Então essa área verde só tem essa do lado de fora. Dentro do losango não tem nenhuma área verde. Então a questão fica mais fácil por causa disso, ó. Então nós temos aqui a área do retângulo. A área do retângulo é igual a lado vezes lado. Qual a largura e o comprimento do retângulo? É 1,90 por 1,20. Então você vai lá fazer 1,9 vezes 1,2, que é 1,20. A área do retângulo é igual. Vamos fazer a conta aqui do lado. 1,9 vezes 1,2. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Coloca o sinal de mais aqui. 1 vezes 19, 19. São 8, são 12, sobe 1. 2,28. Então vamos estar aqui, ó. Por causa que nós temos duas casas depois da vírgula, vem para cá, ó. Então é 2,28 metros quadrados. A área do retângulo. Agora nós temos que achar a área do losango. A área do losango, dentro da área do losango não tem verde. Então se eu calcular só a área do losango e esquecer a área aqui, ó, do meu círculo, eu não preciso calcular a área do círculo, é só calcular a área do losango. O losango foi dado aqui, que é 1,6 por 0,9. A área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, que é igual a diagonal maior 1,6 vezes 0,9, tudo isso dividido por 2. A área do losango é igual 1,6 eu posso simplificar com 1, com 2, que vai dar 0,8. 0,8 mais 0,8, 1,6. Vezes 0,9. A área do losango é igual, vamos fazer o cálculo aqui do lado, 0,8 vezes 0,9. 9 vezes 8, 72. Duas casas depois da vírgula, então vai ficar 0,72 metros quadrados. Terminou a questão? Não. Agora eu tenho que fazer o quê? A subtração da área do retângulo, ó, total, menos a área do losango. Porque o que vai me interessar
é essa área verde aqui. Isso é a interpretação da questão. Então nós pegamos essa área do retângulo, que é total, menos a área do losango, é igual a essa área verde que a questão está pedindo. A área do retângulo, que eu achei, 2,28. Vamos colocar aqui 2,28. Menos 0,72. Quanto é que fica isso daqui? 2 para 8 faltam 6. Aqui não dá, fica valendo 12. 7 para 12 faltam 5. Aqui fica valendo 1. 1,56. Agora sim, nós temos aqui ó, a pergunta. Quantos metros quadrados de tecido verde está aqui. Essa área aqui do retângulo que contorna o losango vale 1,56 metros quadrados. É a área verde. Agora sim, ó, quantos metros quadrados de tecido verde no mínimo são necessários para confeccionar 200 bandeiras? Agora você coloca aqui, ó, 200 bandeiras vezes 1,56 metros quadrados. Vezes 200. 0, 0. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 5, 10 com 1. 11, sobe 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. São duas casas depois da vírgula. 312 metros quadrados. A resposta correta, alternativa E. Ficando assim, mais essas questões. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.